Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Jordão e eu estou gravando esse vídeo para conversarmos um pouquinho nele a respeito do livro de Levítico, terceiro livro das Escrituras Sagradas e um dos livros talvez menos estudado, menos compreendido e a gente pode ser franco e dizer menos admirados e amados das Escrituras Sagradas. Existe uma razão para isso. Levítico é um livro distante do leitor moderno, dos nossos leitores nos dias de hoje, porque o livro de Levítico é muito repetitivo e não só isso, mas ele traz uma série de normas, de regras que são distantes da nossa realidade hoje. Uma coisa é você abrir um livro do Novo Testamento, um Evangelho, você abrir o livro de Tiago e você encontrar instruções que nós podemos obedecer e podemos cumprir, como amar o próximo, como tratar as pessoas que têm menos recurso, como cuidar do órfão, da viúva. Mas o livro de Levítico traz instruções bem diferentes dessas. Instruções sobre sacrifícios de animais, instruções sobre como lidar com manchas de mofo dentro da sua casa ou sobre como deveria ser a adoração do povo de Israel dentro de um contexto em que eles estavam passeando, vamos dizer assim, não é, pelo deserto, transitando pelo deserto enquanto aguardavam para entrar na Terra Prometida. Mas eu prometo para você que se você caminhar junto comigo nesse vídeo, se você permanecer nesses próximos minutinhos em que nós vamos dar um panorama do livro, você vai terminar pelo menos um pouco mais amigável para com o livro de Levítico e talvez até considerando seriamente a sua leitura e compreendendo o tanto que esse livro acrescenta para a nossa vida e para a nossa teologia, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero mostrar para você no livro de Levítico? Primeiro, entendemos que esse livro é um livro que fala sobre adoração. O termo, não é, Levíticos, ele nos lembra sobre os levitas, que eram os descendentes de Arão, e eram as pessoas, né, no livro, na verdade, desde Arão já é tratado sobre isso, que eram os responsáveis pela adoração, eram os responsáveis por receber o sacrifício que as pessoas trariam, seja ele de holocausto, de comunhão, de adoração, e eles trariam isso até o Senhor, apresentariam isso diante do Senhor. O livro de Levíticos traz as regras de como deveriam ser essas condutas, tá bom? Antes da gente avançar, eu queria te explicar o porquê desse vídeo. Esse vídeo é parte do material de apoio da nossa classe sobre panorama dos livros do Antigo Testamento, da Escola Bíblica Aliança, faz parte da Escola da Igreja Bíblica Aliança em Campinas. Então, é importante você saber o seguinte, a nossa intenção aqui com esse vídeo é oferecer um panorama. Então, nós vamos pincelar algumas coisas que são importantes sobre o livro de Levítico. Os alunos assistem antes esse vídeo e na aula é onde nós conversamos sobre aquilo que eles assistiram e entramos em detalhes mais específicos. Então, se você quer se aprofundar, você vai precisar buscar outros recursos e materiais que no final do vídeo a gente vai indicar para você. Mas é importante você saber o seguinte, o nosso objetivo aqui é panorâmico, tá? Então, se você é um dos nossos alunos e está assistindo esse vídeo, a ideia é você estar anotando, estar prestando bastante atenção nas dúvidas e nos detalhes que surgirão enquanto nós estivermos conversando. Se você não é aluno, é claro que ainda assim esse vídeo pode ser útil, pode ser importante para você, mas eu preciso que você saiba que você tem aqui algo panorâmico, tá bom? E você está mais do que convidado para se aproximar e participar desse bate-papo conosco no domingo pela manhã na Igreja Batista Aliança, tá bom? Quero te mostrar o seguinte então, vamos lá. Conversando um pouquinho sobre o livro de Levítico, a gente precisa tentar entender por que esse livro é tão desafiador, ou se nós podemos ao menos concordar com essa afirmação que é feita aqui, de que Levítico é o livro mais desafiador que nós temos nas Escrituras Sagradas. Eu gosto desse termo, desafiador, porque é ruim a gente falar que o livro de Levítico é um livro chato, como as pessoas normalmente falam de Levítico, de Números e de alguns outros livros. Não se trata de um livro chato, se trata de um livro desafiador, e eu vou te explicar agora o porquê. Nós já comentamos sobre a quantidade de regras estranhas que esse livro traz pra gente. Por exemplo, sobre como você deve sacrificar um animal, sobre o que deveria ser feito com as partes dos animais, sobre onde deveria ser jogado cada coisa, e isso é muito distante da nossa realidade. Você também encontra nesse livro pouquíssima narrativa. Se não me engano, nós temos duas, quando é dito a respeito da consagração dos filhos de Arão, ali pelos capítulos 8 a 10, e também um pouquinho mais para frente nós temos o relato de um homem, o filho de uma mulher estrangeira, se não me engano, que ele blasfema contra o Senhor, e o caso é trazido até Moisés para se decidir o que será feito. Só.
ou seja, o restante do livro todo, todos os capítulos serão de leis, de ordenanças. E isso é longe da nossa realidade, porque não são leis, não são regras, não são orientações como as do livro de Provérbios, que eu consigo aplicar diretamente na minha vida. Mas você precisa assumir, e nós vamos assumir isso como um pressuposto aqui, de que toda escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Isso significa que se toda a escritura é inspirada por Deus, mesmo livros como o livro de Levítico, nós vamos precisar entender que esse livro foi nos dado por Deus. Deus tem um porquê e a gente precisa mergulhar nessa atividade de tentar entender o porquê. A razão pela qual esse livro se torna tão desafiador para nós é porque ele é um livro de aplicação distante da gente. O que eu quero dizer com isso? Ele é aplicável à nossa vida, ele é aplicável à nossa realidade, mas não é uma aplicação direta, ou seja, você não vai conseguir, você consegue, voltando ao exemplo de Provérbios, você consegue ler o livro de Provérbios, encontrar um versículo e aplicá-lo diretamente na sua vida, falar, eu vou fazer isso hoje, no dia de hoje, eu vou viver dessa forma que está escrito aqui em Provérbios. Mas você não consegue fazer isso com o livro de Levítico. Por quê? Porque você precisa entender que o livro de Levítico é uma obra tremendamente arraigada no seu contexto. É uma história, são regras e normas que estão tremendamente relacionadas com aquele povo vivendo no deserto, naquela situação específica. Então você precisa entender por que é que Deus pediu para aquelas pessoas o que é que ele pediu, para a partir daí você entender o que é que Deus pede de mim e de você nos dias de hoje. Então perceba, eu não estou dizendo que o livro de Levítico não é aplicável, ele é extremamente aplicável, mas essa aplicação vai exigir um esforço maior da nossa parte, ou seja, primeiro entender o livro tal como ele é, como foi escrito, como foi produzido pelo seu autor para os seus leitores, para depois, a partir daí, entender como ele se aplica na nossa vida, tá bom? Então vamos lá, quero começar com algumas informações iniciais de Levítico, mas antes, uma última coisa para nós falarmos sobre essa obra aqui. Levítico é um livro que fala sobre um Deus Santo, como nós comentamos nesse primeiro slide. Levítico vai tratar sobre adoração ao Deus Santo e por isso que esse livro é tão importante para os nossos dias hoje. E a aplicação dele, por mais que dê trabalho, ela é necessária. Por quê? Porque Levítico vai nos mostrar, como poucos livros nas Escrituras nos mostram, como é que Deus vê o pecado, como é que Deus a realidade de Deus choca-se com a realidade do pecado e o que é que Deus espera que os seus adoradores façam para evitar o pecado e viver em comunhão com Ele. É claro que Levítico não vai dizer isso de uma forma tão direta como epístolas do Novo Testamento, mas Levítico é um livro nos mostrando como é que Deus enxerga o pecado e isso dá pra gente uma perspectiva única de entender, afinal de contas, por que é que a minha maldade e a sua maldade é tão grave aos olhos de Deus, tão grave a ponto de fazer com que Deus, na pessoa de Cristo, se faça homem, desça e dê a sua vida em nosso lugar para nos salvar justamente do nosso pecado. Então vamos observar algumas coisas aqui iniciais para a gente começar a conversar sobre o livro. Primeiro, quem escreveu o livro de Levítico? Nós já conversamos nas nossas aulas da escola bíblica que existem divergências, existem algumas posições mais recentes sobre fontes que seriam diversos autores do Pentateuco, mas nós acreditamos haver evidência o suficiente para assumir Moisés como autor de todo o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, por isso, na nossa abordagem aqui, no nosso estudo, nós continuamos considerando que Moisés é o autor desses livros que o povo judeu reconheceu e chamou durante muitos anos e chama até os dias de hoje como o livro de Moisés, e que o próprio Jesus se referia a esses livros como que tendo sido escritos por Moisés. Não vemos razões o bastante, portanto, para duvidar dessa autoria. Quando que esse livro foi escrito? Esse livro foi escrito, então, tendo sido Moisés o autor, ele é escrito durante aqueles 40 anos da vida de Moisés, em que ele está peregrinando no deserto junto com o povo, os 40 últimos anos, da vida de Moisés. Então, isso daria pra gente uma data aproximada entre 1446 a 1406 a.C., tá bom?
Próxima coisa para a gente ver aqui, o que significa o termo Levítico? Levítico, essa palavra grega, né, Leviticon, isso traz para a gente uma referência à tribo de Levi, ao filho de Jacó, dos quais vem a família de Moisés. Então Moisés era da família de Levi, bem como seus irmãos Miriam e Joquebede. Miriam e Arão, Joquebede era a mãe de Moisés, mas ela era da tribo de Levi também. A partir do livro de Levítico, e na verdade isso já aconteceu desde Êxodo, Deus pede para que Moisés separe Arão e os seus descendentes para que eles se tornem as pessoas responsáveis por conduzir a adoração do povo de Israel. Então o livro de Êxodo foi muito importante para a gente, para mostrar como deveria ser construído o tabernáculo. E agora o livro de Levítico se concentra mais em dizer como são as pessoas que devem trabalhar no tabernáculo, de que forma que elas devem oferecer os sacrifícios que o povo traz ao Senhor e por que esses sacrifícios, esses rituais, rituais não é uma palavra boa aqui, tá bom? Mas essas práticas, elas são tão importantes para que o povo aprenda que Deus é santo e que Deus está separado do pecado. Então, o termo levítico significa, deve remeter a gente aos levitas e vai nos ajudar a perceber quem eram essas pessoas responsáveis pela adoração em Israel. Qual que foi o objetivo, então, do autor do livro de Levítico ao nos deixar essa obra? Porque ou indo um pouquinho além, por que é que Deus teria interesse de tantas coisas que ele poderia nos deixar escrito, de nos deixar um livro e de inserir dentro das Escrituras Sagradas um livro que traz regras tão específicas para um povo que é distante da nossa realidade, com hábitos e costumes distantes daqueles que nós temos hoje? A resposta é o assunto principal desse livro, ou o objetivo do autor ao escrever esse livro, era nos dar essa percepção da santidade de Deus. Era nos mostrar como é, afinal de contas, um Deus que é santo e, consequentemente, separado do pecado. E isso é muito interessante no livro de Levítico pelo seguinte, porque você vai observar que o livro descreve, ou o livro traz pra gente uma rotina de adoração. Então, imagine você, o acampamento do povo de Israel no deserto. Imagine um homem que se levanta pela manhã, vai até o seu rebanho, ele pega ali uma pequena ovelha e ele vai levar essa ovelha até o sacerdote. O sacerdote pega essa ovelha, oferece como sacrifício ao Senhor ali no tabernáculo que está no meio do povo. Muito próximo dele está o lugar santo dos santos, que é onde está a arca, é onde está a manifestação da presença do Senhor. E isso é uma cena que é imaginada durante todo o nosso estudo, toda a observação nos capítulos de Levítico. Por que isso é importante e o que o autor quer mostrar para a gente? Ele quer mostrar de que modo que a santidade do Senhor se reflete, não apenas sendo descrita de algum modo, como alguém poderia dizer que Deus é santo, separado do pecado, mas essa santidade sendo observada na nossa vida. Então olha que interessante, Deus é santo e Deus decide que ele vai separar para si um povo santo, uma nação santa. Quando nós estamos nesse momento da história do povo de Israel, um tabernáculo é armado no meio do arraial do povo, e ali no meio do tabernáculo existe a expressão da glória do Senhor, da presença do Senhor. Então, um Deus santo está habitando no meio de um povo santo, e essa santidade de Deus, ela precisa se refletir nos ministros, naquelas pessoas que estão recebendo a adoração e que estão conduzindo e entregando uma oferta ao Senhor. Mas não apenas nos ministros, essa santidade também é percebida inclusive nos utensílios, na grelha, no garfo, na faca, em tudo aquilo que é usado para oferecer aquele sacrifício, eles também precisam refletir a glória do Senhor. E essa glória não fica restrita ao tabernáculo, ao ministro, que é o levita, e aos utensílios do templo. Isso se reflete também na vida do adorador. Então, por isso que a santidade aqui, ela não vai ficar apenas no Santo dos Santos, ela não vai ficar restrita apenas ao ministro, aos responsáveis pela adoração ou aos utensílios, mas ela alcança também a vida do adorador e ela alcança inclusive a demonstração de como esse adorador deveria trazer a sua oferta.
E quando esse homem volta para casa, o livro de Levítico ainda vai nos dizer instruções sobre, por exemplo, como que ele deve lidar com mancha que houvesse na parede da sua casa, alguma mancha de mofo que ele porventura encontrasse na sua tenda, como que ele deveria lidar com isso. É claro que a nossa tendência como leitores modernos, que gostam de narrativa, que querem entender o porquê das coisas, que querem saber como que isso muda a minha vida, a nossa tendência a isso vai fazer com que a gente olhe para essas narrativas e fale, bom, isso aqui é desnecessário, isso não é importante para a gente. Mas, ao contrário, precisamos entender que o objetivo do autor era nos mostrar como que a santidade de Deus está fluindo por todo o livro, desde do Santo dos Santos até alcançar o lugar mais distante do tabernáculo. É uma santidade que se estende desde o lugar onde a expressão de Deus é manifesta no tabernáculo até o lugar mais remoto do acampamento. Então nós estamos basicamente falando que o objetivo do autor era nos ajudar a entender quais são as consequências de ter um Deus santo habitando no meio do povo. Por fim, qual a situação em que o livro de Levítico foi escrito? Como a gente já veio beliscando essa resposta aqui, não é? A situação era: o povo saiu do Egito, o povo construiu, como em obediência à ordenança do Senhor, o povo construiu um tabernáculo para naquele tabernáculo adorar o Senhor, e agora essas pessoas estão acampadas ao redor, acampadas antes de começarem as suas jornadas, elas estão recebendo as instruções de como deveria ser a adoração, tá bom? Continuando aqui então, nossas considerações, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do livro de Levítico, tá? Como que dá pra gente entender o livro de Levítico, passando rapidamente por blocos que esse livro é composto, para nós podermos assim ter uma leitura mais interessante. Quando você entende o todo, entende como que o todo está organizado, isso facilita a sua leitura das partes do livro de Levítico, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 7, basicamente está nos dizendo sobre como que os adoradores vão oferecer sacrifício pelo pecado. E aí, você vai encontrar nesses capítulos a descrição de diversos tipos de ofertas. São mais do que um tipo de oferta. Nós temos o holocausto, nós temos nós temos a oferta de cereal, nós temos a oferta de comunhão, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa. Ou seja, não é apenas um tipo de oferta. A gente sempre fica, não é, nas nossas conversas e considerações sobre Levítico e sobre a adoração, a gente sempre fica focado naquela oferta pela culpa, oferta pelo pecado. Mas existiam diversos outros tipos de oferta. Talvez, se você nunca leu o livro de Levítico, você não sabe o que é uma oferta de cereal, quando as pessoas traziam literalmente bolos que elas preparavam e ofereciam aquilo para o Senhor. Ou simplesmente uma oferta de comunhão. Uma pessoa podia trazer uma oferta não porque ela cometeu um pecado e deseja o perdão por esse pecado, mas porque ela quer expressar o seu relacionamento e a sua comunhão com o Senhor, tá bom? Então, do capítulo 1 até o capítulo de número 7, nós vamos ter a regulamentação sobre como deveriam ser prestadas cada uma dessas ofertas. Ou seja, qual que é o ensino teológico que está passando por detrás dessas orientações? É uma ênfase no perdão que é oferecido àqueles que obedecem pela fé. Por que fé? Porque ao trazer um sacrifício de comunhão ao Senhor, ao trazer um sacrifício pedindo perdão pelo seu pecado, você está demonstrando que acredita, que tem fé, que Deus está perdoando você ao obedecer essa regulamentação. Então, percebe que não é simplesmente regra, não são simplesmente um manual de instruções sobre coisas que não fazem parte da nossa realidade. É claro que isso está distante da nossa rotina, mas para essas pessoas, isso era a regulamentação de como elas deveriam se aproximar do Senhor, de como elas deveriam trazer a sua adoração ao Senhor, e ao fazer dessa maneira, elas tanto expressam a sua fé, ou seja, uma confiança de que Deus de fato deseja ser adorado desse modo, como também expressam uma obediência ao fazê-lo da forma que foram instruídas. Então, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 7, o texto de Levítico vai nos ensinar sobre como os adoradores oferecerão sacrifício a Deus.
Próximo bloco, do capítulo de número 1 capítulo 8, perdão, até o 10, que são aqueles poucos capítulos que eu disse que nós temos uma narrativa, eles falam sobre os sacerdotes, como devem então se comportar, como devem ser consagrados ao ministério e como devem atuar os homens responsáveis por receber esse sacrifício e entregar esse sacrifício diante do Senhor. É aqui que nós temos, por exemplo, a narrativa sobre a morte de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que não se comportaram da maneira devida que se esperava deles, que trataram com menosprezo os sacrifícios do Senhor e por conta disso eles pagaram com a sua própria vida. Uma narrativa extremamente pesada e triste, mas que não deixa de ser importante no contexto de Levítico para nos mostrar que essas regras não são opções, assim como as regras de todas as coisas que o Senhor nos dá. Elas não são uma orientação do Senhor do tipo, olha, se você concordar, obedece. Não, elas são imposições da parte do Senhor e por isso, especialmente os levitas e assim todo o povo, não tinham a opção de se negar a atendê-las, ou eles negavam, ou eles obedeciam, perdão, ou isso custaria a própria vida deles. O que é que nós aprendemos nesses capítulos? Como devem ser consagradas a vida dos homens separados para o ministério, ou como devem se portar, como devem agir os homens que foram especialmente separados para representar de modo mais próximo e íntimo a santidade de Deus. Isso aqui é importantíssimo para a gente, mesmo nos dias de hoje, quando nós fazemos considerações sobre liderança e a necessidade que o líder tem de ser um exemplo. Não é claro que isso vai dar uma grande discussão, o líder é tão pecador quanto qualquer outra pessoa, mas ele está representando o Senhor diante do povo e por entender isso, o sacerdote precisa saber que ele será mais cobrado, ele será mais exigido e por isso esses capítulos nos trazem as orientações sobre como esses homens deverão se apresentar diante do Senhor. Próximo bloco, capítulos 11 até o capítulo de número 15, nos falam como o povo deve se apresentar ao Senhor. Então aqui é interessante porque a gente tem uma narrativa sobre coisas da vida do povo, coisas do seu dia a dia, falando sobre quais animais que eles deveriam se alimentar e quais não deveriam se alimentar, purificação de uma mulher após o parto, como que eles deveriam lidar com uma pessoa leprosa entre eles, como que alguém se purificava da lepra ou como que você purificava a sua casa de uma espécie de lepra que poderia alcançar a sua casa, que é o mofo. Essa questão do mofo no livro de Levítico é interessante porque o mofo é uma mancha, assim como a lepra é uma mancha na pessoa também. E a mancha é aquilo que mais contradiz com a santidade do Senhor, é aquilo que mais se opõe à pureza do Senhor e por isso a gente encontra essas instruções de como que essas coisas deveriam ser retiradas da vida do povo, tá bom? Isso do capítulo de número 11 até o capítulo de número 15, uma teologia então, ou um ensino sobre como que um povo que é separado pelo Senhor deve se comportar no seu dia a dia, sabendo que, novamente eu quero frisar isso, a grande questão é Deus está habitando no meio do povo e ter o Senhor habitando dentro do arraial traz implicações e traz consequências para o povo de Israel. Próximo bloco é um capítulo único, é o capítulo de número 16, na verdade. Como um sacrifício anual, ele purifica toda a nação. E aqui nós temos uma explicação sobre como deve ser o dia da expiação, essa prática a ser desenvolvida pelo povo de Israel em determinado dia do ano e essa prática que tinha como objetivo ser mais do que simplesmente um grande encontro de sacrifício ao Senhor, mas ser uma celebração do povo pela misericórdia do Senhor. Uma celebração pela misericórdia do Senhor que é bom bastante para perdoar os pecados de toda uma nação. Isso que nós temos no capítulo de número 16. E a última parte que nós temos de divisão, do 17 até o final, o 27, nos fala como que Israel deveria então refletir essa santidade na sua vida entre eles, ou seja, como que a vida diária da comunidade de Israel que está acampada ali no deserto, como que essa vida diária deveria também refletir a santidade do Senhor. Então, de novo,
A santidade no livro de Levítico não é algo que fica restrito ao Santo dos Santos, mas ela começa lá e ela se espalha por toda a abrangência do acampamento. Por isso, os últimos capítulos vão falar sobre vestimenta, os últimos capítulos vão falar sobre as festas que o povo tinha, sobre os elementos sagrados para eles. Então, vão falar sobre a vida cotidiana, a vida do arraial e como essa vida expressava a santidade do Senhor, tá bom? O que é importante você observar aqui é que em todas essas normas, em todas essas orientações deixadas para o povo de Israel, nós temos a seguinte noção, perpassando todo o livro de Levítico. Israel deve ser tão separado das práticas idólatras dos povos que estão ao redor, quanto Deus é separado do pecado. Ou seja, a separação entre Deus e o pecado se torna um parâmetro para a separação do povo de Israel com os seus vizinhos idólatras. E isso é interessante para a gente, porque imagine-se no lugar do povo. Imagine-se estando na comunidade de Israel, obedecendo essas regras, e para nós são regras difíceis, porque são longe do nosso contexto, mas para aquelas pessoas eram regras e orientações. Mas o mais impressionante aqui é, cada vez que elas seguiam essas regras, cada vez que elas seguiam essas orientações, elas sabiam que assim estavam fazendo porque eram o povo eleito de Deus, porque eram o povo separado de Deus. Então, você tem sempre duas formas de olhar, não é? Alguém no povo de Israel, como de fato alguns fizeram, poderia olhar para essas normas e vê-las como normas difíceis, como coisas que eles não queriam fazer para a vida deles, porque afinal de contas era um peso muito grande ser o povo de Deus. Mas outras pessoas poderiam olhar e falar, olha, mesmo essas normas sendo difíceis, essas normas nos são dadas porque Deus está habitando no meio de nós, porque Deus está habitando entre nós, ou seja, existe uma conexão entre o Deus Todo-Poderoso e o nosso povo. E alguém olharia em volta e falaria, mas por que a gente tem que viver dessa forma se os hititas não vivem assim, se os cananeus não vivem assim, se os filisteus não vivem assim? E alguém diria exatamente por isso, porque o nosso Deus é diferente do Deus daquelas nações. Então perceba como que a gente tem as duas formas de enxergar e especialmente a forma correta, ela nos enche de uma valorização muito grande do povo de Israel, ou seja, existe uma beleza muito grande em ser o povo separado por Deus. É claro que esse povo vai ter que viver de determinada forma, é claro que esse povo vai aprender a andar de uma forma específica, mas isso acontece única e simplesmente porque eles são o povo de Deus, ou seja, é uma beleza que se observa nessa relação entre Deus e seu povo e que, se nós começarmos a observar isso e tentar aplicar para as nossas vidas, nós vamos perceber que não é tão diferente da forma como nós vivemos hoje. Hoje nós somos igreja. Hoje nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos um compromisso de viver de uma forma diferente do mundo ao nosso redor. E alguém poderia olhar isso e falar, mas por que eu não posso viver dessa forma? Por que eu não posso fazer determinada prática? E um outro alguém poderia responder, porque não somos como todo mundo. Não representamos o mundo, mas representamos a igreja, que é a noiva de Cristo. Então perceba como que, embora o livro de Levítico fale de práticas e de ritos completamente diferentes da nossa realidade, no fundo estamos lidando da mesma coisa. Será que nós, assim como eles no passado, temos fé o bastante para obedecer a Deus? Será que nós temos um amor o bastante por Deus para abraçar as consequências de nos relacionarmos com um Deus que é santo, com um Deus que é puro? Bom, aí nós começamos a caminhar então para o final, olhando depois dessa estrutura, quais são, então, algumas mensagens que o livro de Levítico traz para a gente, tá bom? De modo geral, gostaria que você percebesse o seguinte. Eu dei uma divisão por temas no slide anterior, não é? Essa divisão eu estou seguindo a divisão de Paul House. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês os livros que a gente está indicando para você aprofundar os seus estudos, mas você tem uma forma mais, talvez simples e geral, de dividir o livro de Levítico, que é essa daqui, ó. O capítulo 1 até o capítulo de número 16, nós temos aquilo que alguns autores chamam de Código Levítico, ou seja, o código de como deveriam viver, como deveriam lidar, tanto os ministros quanto aqueles que trazem as suas ofertas para Deus. Fica identificada nessa primeira parte as regras que falam sobre como que o adorador, ao adorar,
E o ministro, ao receber a adoração, eles devem refletir nessa adoração o seu compromisso com Deus. Ou seja, não são simplesmente regras, não são orientações como aquelas que os pagãos tinham, algo do tipo, eu vou fazer certinho para controlar o Deus da chuva, controlar o Deus do sol. O povo de Israel não está trazendo ofertas para controlar Deus, mas ele está trazendo ofertas e está trazendo de uma forma especificamente de acordo com aquilo que Deus disse que deveria ser feito, porque obedecem ao Senhor. E obedecem ao Senhor porque creem no Senhor. Então perceba o seguinte, a adoração, as regras que existem para a adoração, elas estão refletindo a relação que o adorador tem com Deus. Por isso o versículo principal desta primeira parte é essa instrução do Senhor: sejam santos porque eu sou santo. Não é um versículo conhecido até hoje entre nós e que vem do livro de Levítico. E olha que interessante, o porquê nesse versículo é muito valioso para a gente, não é? Sede santos é uma instrução, é uma ordem. Mas por que seremos santos? Seremos santos porque o Senhor é santo. E aí alguém poderia dizer, mas o que eu tenho a ver com o Senhor? Se você é filho do Senhor, você tem tudo a ver com o Senhor. Literalmente esse versículo nos diz, sejam santos porque vocês são meus e eu sou santo. Ou seja, dentro de um código de adoração, ressurge para a gente, sobressai ali a beleza que é o nosso relacionamento com o Senhor. A segunda parte, que nós poderíamos dividir, do capítulo 17 até o capítulo de número 23, vou pôr aqui para você observar, do capítulo 17 até o capítulo de número 27, nos fala sobre os códigos de santidade. Então vai nos dizer sobre como é que os adoradores se relacionam entre si, como eles se relacionam uns com os outros. Ou seja, de que modo que essa santidade do Deus Santo que ele exige de nós, ela se reflete nas interações entre as pessoas. Ou seja, os relacionamentos entre eles também vão refletir as suas relações com Deus. Aqui a gente tem aquele velho padrão, né, que é observado em todas as escrituras. Eu tenho um relacionamento vertical com Deus, eu vou imitar a santidade de Deus, e ao mesmo tempo eu tenho um relacionamento horizontal, ou seja, como que eu me comporto com os outros. É o amar a Deus acima de todas as coisas e o amar ao seu próximo como a ti mesmo. Versículo que, aliás, está aqui na segunda parte do livro de Levítico, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É interessante, uma curiosidade aqui, que especialmente nós protestantes não temos um hábito, infelizmente, de memorizar alguns aspectos das escrituras. Então, quando você pergunta os 10 mandamentos, quase sempre alguém vai falar para você, o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas dê uma olhada nos 10 mandamentos, tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio, e você vai perceber que amarás o teu próximo como a ti mesmo não é um dos 10. Amarás o teu próximo como a ti mesmo é uma instrução que aparece no livro de Levítico e que resume esse código de santidade que os homens deveriam ter, ok? Bom, o que nós temos aqui então? Já comentamos um pouquinho sobre isso na nossa conversa sobre o livro tanto de Gênesis quanto de Êxodo, mas a gente tem uma certa pedagogia e eu coloquei aqui uma pedagogia realista para não parecer que por pedagogia a gente está falando de algum truque de Deus para ensinar alguma coisa. Não é um truque, é literalmente uma encenação da realidade da santidade de Deus. Ou seja, o povo de Israel está sendo convidado a perceber, através dessas leis e através dessas práticas que vão fazer parte do dia a dia deles enquanto estão acampados no deserto, como é a separação entre Deus e o pecado. Então, ao obedecer essas leis, ao seguir essas leis, eles estão aprendendo, eles estão inserindo nos seus corações o quanto que o Deus a quem eles adoram, o Deus a quem eles servem, o Deus que eles são, nação separada desse Deus, é separado do pecado. E aí, como eu já falei, existe uma diferença muito grande aqui entre como que o povo de Israel enxergava isso, ou deveria enxergar isso, dos povos acampados em volta. Ou seja, não se trata de um controle de Deus, eles não estão por meio dessa obediência controlando Deus como faziam os cananeus, mas eles estão obedecendo a Deus e obedecem por conta da sua fé, tá bom? Última
mensagem que nós temos aqui, penúltima, isso nos fala sobre a relação entre Israel e seu Deus, né? Já comentamos um pouquinho sobre isso, mas isso traz essa valorização de que cada vez que o povo de Israel obedecesse essas regras, eles iriam estar lembrando que obedecem porque são o povo do Senhor e porque devem fazê-lo ou devem carregar o peso deste relacionamento. Para algumas pessoas isso vai ser um fardo, para outras pessoas isso vai ser um privilégio, depende, é claro, de como que você enxerga. E por fim, a última mensagem aqui, a consequente relação entre a igreja e Cristo. Isso é legal você observar. É muito bom quando você consegue estudar o livro de Levítico para na sequência estudar o livro de Hebreus no Novo Testamento. Porque pensa, você vai ler o livro de Levítico e você vai ter uma grande análise, ou pelo menos você vai ser tomado por um profundo senso de seriedade no que se trata a Deus e o pecado. Ou seja, Deus é separado do pecado. Deus não está brincando com o pecado. Deus não está eventualmente falando, olha, se der, evita o pecado. Não, Deus é santo e por ser santo, Deus, habitando no meio do povo, exige que o povo se purifique de todo o pecado e tire realmente do meio de si toda a maldade, qualquer expressão que leve ou que retrate a impureza do pecado. Agora pensa, se o povo de Israel, naquela época, precisava se comportar dessa forma por ter a expressão da presença de Deus dentro do tabernáculo, quanto mais séria é a distinção entre Deus e o pecado que deve existir dentro da minha e da sua vida, nós que não temos uma expressão da glória de Deus, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, se Deus habitando no meio do arraial do povo trazia, por conta da sua santidade, implicações tão sérias para a vida das pessoas, quanto mais sério é a nossa situação, eu e você que somos habitação e morada do Espírito Santo. A única coisa que nos impede de sermos fuzilados pelo zelo de Deus é porque, ao olhar para nós e ao habitar dentro de nós, o Senhor está vendo pessoas que foram perdoadas por conta do sacrifício de Cristo. É por isso que a gente percebe a grandeza e a dimensão do sacrifício de Jesus, e a gente vai enxergar isso não olhando para a narrativa nos evangelhos, mas olhando para o livro de Levítico, que nos mostra o quão sério é, ou quão séria é essa separação entre Deus e o pecado. Então, para a gente terminar, deixa eu só voltar aqui. Eu não deixei um outro slide em tela inteira, esse aqui. E eu vou deixar ele para você, porque talvez você queira pausar o vídeo aí e copiar algum desses pontos, tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho mais detalhado sobre eles na nossa aula, tá? Essas foram as mensagens que nós extraímos do livro, e é claro que existem muitas outras, essas são apenas algumas que nós poderíamos conversar, tá bom? E aí, para terminar, eu quero convidar você a pensar em algumas sugestões de leitura que eu usei aqui na nossa conversa e que podem te ajudar a aprofundar os seus estudos, tá? Eu estou com alguns desses livros aqui, outros não, então vamos lá. Primeiro que nós temos aqui, Como Ler a Bíblia Livro por Livro, é esse livro aqui, tá bom? Eu tenho aqui mostrando para você a edição da Vida Nova, mas se não me engano essa edição já está esgotada, por isso eu coloquei para você na bibliografia a da Thomas Nelson, que publicou esse livro, tá bom? Mas o que eu usei é o da Vida Nova. É um livro que vai trazer orientações bem práticas para ajudar você na sua leitura de cada um dos livros das Escrituras, e claro, ele vai ter também uma ajuda sobre o livro de Levítico, tá bom? Próximo livro, Entendes o que Lês? Esse livro está guardado lá dentro, mas é um livro dos mesmos autores, falando também, trazendo uma ajuda, mas aí mais técnica, tá bom? Um pouco. Ela é mais específica sobre como que a gente entende cada um dos estilos que nós temos dentro das Escrituras, tá bom? Próximo, esse livro. Se você quer se aprofundar bastante nos seus estudos, esse livro é muito bom. Ele é uma teologia, é diferente, tá bom? Mas ele é uma teologia bíblica, ou seja, ele vai olhar para cada um dos livros do Antigo Testamento, no caso Hebreus, e dizer para a gente o que Hebreus tem a nos ensinar em cada um dos trechos sobre quem é Deus, tá bom? Teologia bíblica do Antigo Testamento. Um comentário bíblico, estou colocando aí o da NVI, do Bruce. Esse autor de fato é muito bom.
E o comentário bíblico é um outro tipo de ferramenta. Ele vai te ajudar em blocos menores de versículos, em dúvidas mais específicas que podem surgir, tá bom? Mas também vale a pena você colocá-lo na sua biblioteca. E é isso, gente. São essas nossas considerações iniciais sobre o livro de Levítico. Espero que você consiga assistir, ter um panorama do que é esse livro e especialmente que você consiga, por meio desse panorama, entender por que é que você tem Levítico na sua Bíblia. Você tem Levítico na sua Bíblia porque Levítico é um livro riquíssimo para nos ensinar sobre a santidade de Deus, sobre a glória de Deus, e nós precisamos, nos nossos dias, como nunca, entender quem é esse Deus que nos convida a adorá-lo e reconhecer a sua santidade, tá bom? Nos vemos então na nossa aula no próximo domingo para conversar mais sobre esse livro de Levítico. Até lá!